Miss Marvel versus Tubarão Tigre. Episódio de hoje: Miss Marvel versus Tubarão Tigre. Essa história é inédita no Brasil. Ela foi publicada em 1977, né? 15ª edição da revista Miss Marvel. Nós vemos aqui na capa o Tubarão Tigre está segurando pelos cabelos a Namorita, que é a prima do Namoro, o príncipe submarino. Ele está falando para Miss Marvel, que está chegando ali, né? Fique longe, loira, né? Ou você vai morrer junto com a pequena amiga do submarino. O submarino é o Namor. O nome original dele, né? Em inglês é The Submariner, né? Mas aqui no Brasil ele é chamado Príncipe Submarino. Que é meio estranho, porque na verdade ele é o rei, né, da Atlântida. Mas ok. Aí no rodapé da capa tá: The shark is a very deadly beast. Né? O tubarão é uma besta extremamente mortal. E vamos saber como foi esse encontro aí, né? O problema do Tubarão Tigre com o Namor, a gente vai ver que é bem claro, mas como é que a Miss Marvel foi se meter no meio dessa encrenca? Bem, a história, o texto no rodapé da capa é o título da história: The shark is a very deadly beast. Né? O tubarão é uma besta extremamente mortal. Nós vemos, a história começa com a Miss Marvel pousando em frente a uma pizzaria, uma lanchonete, e sob o olhar espantado dos transeuntes, ali de Nova York. Ela vai se encontrar com o seu amigo, né, que também é o seu psiquiatra, né, o Dr. Mike Barnett, que é uma das pessoas que conhece a identidade secreta da Miss Marvel, sabe que ela é Carol Danvers. Mas tem uma coisa interessante nessa primeira página, nesse quadro de página inteira, que é um personagem que está do lado direito. Ele está próximo da mão direita da Miss Marvel. Né? É um homem com terno roxo, usando óculos, né? Ele tem um bigode, um cabelo meio grisalho. Né? Ele parece que está tentando lembrar de algum nome, ou tentando criar algum nome. Quem é esse sujeito? Então vamos ampliar aqui para ver. Então ele está ali falando, né? Azusa Ark, Azigos Ark, Azaime Ark. Aí de repente ele interrompe, né, quando a Miss Marvel chega: Hey, Gorgeous Godwin. Né? Quem é esse cara? Né? Por que ele está falando esses nomes aliterados? Né? Que são nomes que têm partes assim que rimam, né? O Azusa Ark, Azigos Ark, Azaime Ark, depois Gorgeous Godwin. Bem, uma hipótese é que esse sujeito aqui seja o Stan Lee. Né? Porque o Stan Lee, ele tinha, né, um hábito de colocar aliterações no nome de personagens. Né? Vide o Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha é Peter Parker. Né? O editor-chefe do Clarim Diário é o J. Jonah Jameson, né? O seu diretor assistente, o Rob Robertson. Então, o Stan Lee era conhecido por essas aliterações. Então, parece que, né, pode ser uma referência a ele. Né? E se nós observarmos, né, a aparência desse personagem aqui, desse coadjuvante, ele parece muito com o Stan Lee nos anos 70. Que a gente vê uma foto do Stan Lee nos anos 70. Então, assim, tudo indica que é uma referência ao Stan Lee. Bem, após essa homenagem aqui, né, a gente vê a Miss Marvel tomando um lanchinho, né, com o seu psiquiatra, Mike Barnett. Né?
Então parece que a história começa de maneira tranquila, né? Mas é só um momento de descontração ali, né? E talvez para mostrar também, né, que os super-heróis também precisam comer de vez em quando. Ela tem que sair dali, né? Ela, na verdade, né, o seu sexto sentido, o seu sétimo sentido, né? Ele o alerta de ameaças, mas o motivo da sua saída é outro, né? De qualquer maneira, nós somos levados, nós somos transportados para um outro local, né? Para o meio do Oceano Atlântico, para um laboratório, né? Na verdade, não é só um laboratório, também é um complexo prisional chamado de hidrobase. Tá? E essa hidrobase ela é controlada por Atlantes, né? Por criaturas que habitam o mundo submarino. Tá? E aí um dos guardas está fazendo uma vistoria nas celas. E quando ele vai ver a cela de um dos prisioneiros, aparentemente está vazia, né? E ele comete o erro de entrar na cela para verificar, né? Então ele cai num dos truques mais velhos que existem nas prisões, porque o seu prisioneiro ele não fugiu, ele está escondido no teto, ele está pendurado ali no teto. Quando o guarda abre a porta e entra, né, o prisioneiro ele cai sobre o guarda de maneira violenta, deixando-o inconsciente. Bem, esse prisioneiro ele parece extremamente forte. Ele atravessa uma parede de uma sala de controle e ele pergunta ali onde está o Namor, né, o príncipe submarino. Né? O guarda ele tenta acionar o alarme, mas ele não tem tempo para aquilo, porque o prisioneiro em fuga agarra o guarda, né, vira ele de cabeça para baixo, o pressiona contra o painel, contra o monitor, e diz que ele tem 5 segundos para dizer onde o Namor está, ou as coisas vão ficar muito ruins para ele. Né? E ele diz que o Namor não está ali. Né? O prisioneiro em fuga, né, ele insiste que não tem, isso não é bom o bastante, e o tempo está acabando. O funcionário ali da prisão, ele suplica, né, para ele não machucar, e fala que o Amor não está ali nem na Atlântida, que ele não sabe dizer onde ele está, onde ele foi, o porquê. Mas o prisioneiro não satisfaz com isso, né, e acaba atirando o funcionário ali através do vidro do monitor. Né? E ele diz para o Namor, quer dizer, o Namor não está escutando isso, né? Mas ele fala como se estivesse falando com o Namor, que o Namor não escapará. Só que ele percebe que o guarda falou uma coisa antes, né? Que o guarda disse que a Nita não disse a eles, né, para onde o Namor foi. E ele então recorda esse nome, Nita, que é o nome da prima do Namor, a Namorita. Que nós vamos saber sobre ela num outro episódio, né? Porque esse episódio aqui vai ser focado mais nesse prisioneiro em fuga, que até agora, né, ele está oculto na penumbra, né? Nós não vemos o seu rosto, a sua aparência por completo. Mas a gente já sabe que ele vai atrás da prima do Namor para conseguir chegar no Namor. Somos transportados novamente para Nova York e dessa vez nós vamos até o prédio do Clarim Diário, na redação da revista Woman, né, que é dirigida pela Carol Danvers. Ela recebe uma visita da Capitã Jean DeWolff. Capitã Jean DeWolff ela é conhecida mais pelas suas participações nas histórias do Homem-Aranha. A Capitã Jean DeWolff infelizmente teve um final muito trágico que é contado numa série, né, do Homem-Aranha, mas não vamos falar disso agora aqui. Mas ela era uma era uma capitã de polícia que era muito amiga do Homem-Aranha, colaborava com ele, né? Só que agora está envolvida num caso que tem relação com a Carol Danvers.
A secretária atende ela, né? E aí nós somos depois transportados para o departamento de arte, onde uma funcionária, uma assistente recém-contratada, chamada Tabitha Townshend, ela começa uma sequência de trapalhadas e começa a atrapalhar né, os funcionários ali do departamento de arte, né? Então é uma sequência de trapalhadas. Essa funcionária, ela não foi contratada por desejo da Carol, ela caiu de paraquedas por causa do Jameson. Jameson tinha um amigo que precisava que a filha trabalhasse, e aí ele simplesmente mandou ela para a revista Woman, da Carol Danvers, né? E ela está mostrando aqui que assim, não está muito habituada ao trabalho, né? E ela só não destrói mais coisas porque a Carol chega e detém aquilo, né? Ela passa uma reprimenda ali na garota, né? Falando que a revista não paga ela $168,40 por semana para ela transformar os escritórios num playground, né, de jardim de infância, né? Bem na hora que a Capitã DeWolf ela chega e vê aquela bagunça ali, né? E a garota ainda tenta dar uma carteirada na Carol, falando que ela sabe que o pai, né, não ia gostar disso porque ele e o Sr. Jameson são amigos, né? E a Carol fala, né, não jogue com a sua sorte, garota, né? Mas a conversa é interrompida pela Capitã Jean DeWolf, né? Capitã Jean DeWolf, ela veio tratar de uma tentativa de assalto, uma aparente tentativa de assalto que ocorreu na redação. Isso foi contado no vídeo anterior, né, sobre o Steeplejack, o vídeo Assassino da Obra. O escritório da Carol foi realmente invadido, né, por um sujeito chamado Geoffrey Ballard. Só que o Frank Gianelli, que foi o cara que surpreendeu o Ballard, ele não conta para a capitã que ele sabia a identidade do sujeito, né? A Carol questiona ele porque ele não fez isso, e ele fala que ele conhece o Ballard, que ele trabalhou para a CIA, e ele se reportava diretamente para a Casa Branca. Então ele acha que esse cara é muito perigoso, né? E que ele sabe de uma coisa, que ninguém cruzava o caminho dele, né? E depois vivia para contar a história. Então ele acha que por segurança, né, até para a própria Carol, era melhor que a Capitã Jean DeWolf não soubesse quem era o sujeito. Bem, a questão aqui, né, o Frank não sabe por que o Ballard ele estava atrás de alguma coisa no escritório da Carol, né? Mas ele vai continuar investigando, né? A Carol deixa ele, né, investigar, fala para ela manter ela atualizada e para ele ficar bem, né, para ele tomar cuidado. Aí nós somos transportados para outro local aqui, né? Frank Gianelli já foi para Washington, né, capital, e, né, estamos aqui nas águas de Nova York, né, no rio Hudson, onde um sujeito está pescando e de repente parece que ele pega um peixe bem grande, né? Só que não é um peixe, na verdade é o prisioneiro que fugiu da hidrobase, né? Ele emerge das águas de um salto, né, e fala para todos saírem do caminho. Ele, né, em pensamento, diz que o computador da hidrobase, né, o informou de que a Anita, que é a namorita, estava em Nova York visitando uma colega, né? E inclusive o computador forneceu o endereço, então ele está indo atrás dela. Bem, enquanto isso, a Carol ela está procurando um novo local para morar. Acho que como o apartamento dela foi assaltado, pegou fogo, ela resolveu mudar de ares, está procurando uma nova casa, e ela está com a corretora, visitando um apartamento, né?
E essa corretora foi indicada pelo seu funcionário, Frank Gianelli. Né? Então a Carol está aí procurando, né, um novo endereço, né? E de repente, quando ela sai ali para ver os arredores, ela se surpreende ao assistir a uma cena inusitada, né? Um homem sendo atirado pela parede de um prédio ali ao lado, ele atravessa o prédio, é jogado para fora. Ela imediatamente se transforma em Miss Marvel, né, instintivamente ali, e vai até o sujeito. O sujeito que está vestindo um uniforme, né, e ela vai tentar saber do que se trata. Né, o sujeito fala o seguinte, né, Homem-Peixe acertou N, acertou Vundar. Homem-Peixe acertou Vundar. Então, ele está falando de uma forma meio primitiva e ele se identifica como Vundar. Quem é esse Vundar? O Vundar é um personagem que apareceu em 1970 na revista Adventure into Fear, né, Aventura no Medo, em uma história do Homem-Coisa. Então nós vemos aí na capa, né, esse Vundar está ali erguendo o Homem-Coisa, então já mostrando que ele é forte, porque não é qualquer um consegue erguer o Homem-Coisa, e falando assim, né, você é forte, né, criatura do pântano, muito forte, né, mas você não é mais do que um bebê nos braços de Vundar. O Vundar é um alienígena. Né, o Homem-Coisa ele acabou libertando o Vundar porque ele encontrou a nave do Vundar no pântano. Né, ele bateu na nave do Vundar, não conseguiu abrir. No final ele atirou a nave do Vundar contra uma árvore, né, como se fosse um míssil, e aí ela se partiu e o Vundar saiu. Ele saiu da nave. Mas de onde é que o Vundar veio? Né? Você vai reconhecer essa história. Né? Você vai ver, nossa, essa história parece muito com algo que eu já ouvi antes. Então, era uma vez um planeta, há muitos anos-luz da Terra. Esse planeta estava entrando em colapso, estava com uma série de problemas devido a isso, peste, fome. E aí um cientista ele descobriu que esse planeta ia acabar e que eles precisavam sair dali. Né? Eles não poderiam mais habitar esse planeta. Está te lembrando alguma coisa? Bem, esse cientista não foi ouvido pelos governantes, pelos dirigentes. Eles mandaram ele ficar quieto, porque ele só ia causar pânico. Né? Então ele fez o seguinte, bem, já que não estão me dando ouvidos, vou fazer uma nave aqui para minha família poder sobreviver. Então se eles não querem salvar o planeta, eu vou salvar minha família. Então ele construiu uma nave para poder salvar a sua família. Tá lembrando alguma coisa? Bem, só que infelizmente ele foi descoberto antes de concluir, bem no dia que a nave estava pronta para partir. Né? Ele era casado e tinha um bebê recém-nascido. Né? Ele foi surpreendido por guardas que vieram capturá-lo. Né? E não tinham ordens para capturá-lo com vida. Né? Ele foi morto, né? E a sua esposa desesperadamente tentou chegar até a nave com o bebê nos seus braços. Né? Mas ela foi alvejada, né? E ela só teve tempo de colocar o bebê dentro da nave, fechar o foguete e ela morreu. O foguete partiu, ela conseguiu, né, fazer o foguete decolar. Os guardas não conseguiram impedir o lançamento do foguete e esse foguete partiu para o espaço. Então esse garoto é o único sobrevivente do seu mundo em colapso. Né? E a nave foi viajando, até que ela chegou à Terra, ela caiu no planeta Terra, e essa queda foi observada por um carro, onde havia um casal de idosos. Isso aconteceu em julho de 1951. Observa o seguinte aqui, ó. A gente está falando que o Vundar apareceu, né, em 1970. Né? Só que a história aqui conta que a nave dele chegou na Terra em 1951. E onde é que ele esteve nesse tempo todo? Bem, esse casal que observou a nave cair, ele poderia ter ido investigar essa nave,
talvez tivesse encontrado o bebê, adotado ele e criado. Mas isso aconteceu, né? Isso aí é a história do outro personagem, gente, tá? Nessa história aqui, isso não aconteceu, né? Até que o homem, né, o marido, ele teve a ideia de querer ir até lá, descobrir o que havia naquela nave. Só que a mulher o proibiu, porque falou que podia ser marciano, podia ser um comunista, imagina, né? A Rússia, a União Soviética mandou um foguete para ali, né? E aí, então, era para ficar longe. Então, deixaram o foguete ali abandonado, né? Felizmente, ele não foi encontrado. O que aconteceu? Né? Esse garoto, né, o Vundar, ele ficou ali no foguete. O foguete ficou no pântano, né? E ele não saiu do foguete. Né? Aos poucos ele foi se esquecendo do pouco que ele lembrava do planeta dele, né? Que não era muita coisa, afinal ele saiu de lá bebê. E ele cresceu dentro do foguete. Ele cresceu até se tornar um homem e ele não saiu. Para ele, o mundo era o foguete. Ele não viu o que acontecia lá fora, né? E, na verdade, assim, ele cresceu, né? Mas com a mente de um bebê, né? E ficou ali, ele teria ficado, continuar naquele foguete ali para sempre, se não fosse o Homem-Coisa chegar e libertá-lo, né? Quando ele foi libertado, ele descobriu que ele tinha super força, né? Como um outro carinha que você deve conhecer, né? De outra história, né? Então esse é o Vundar. O Vundar é um alienígena, né? Ele tem uma mente infantil num corpo de adulto. E ele aqui, a Miss Marvel acaba encontrando o Vundar. O Vundar ele está morando com uma moça em Nova York, um apartamento, né? Depois de ter feito um monte de confusões aí, né? Junto com o Homem-Coisa, o Vundar ele se acalmou, né? Ao encontrar alguns amigos. O Vundar reage violentamente, né? Quando a Miss Marvel se aproxima dele, né? Porque deve pensar que ela está ameaçando ele como o sujeito que o atirou pela parede. A Miss Marvel, né, depois de se recuperar, ela dá um soco, né, e ela devolve o sujeito para o buraco de onde ele veio, literalmente. E aí ela vai atrás. Quando ela chega no apartamento, né, ela descobre ali que, né, tem uma moça que está amparando ele, né, e ela pede para Miss Marvel deixar ele sozinho, né, não machucar, porque ele estava tentando proteger ela e a sua colega de quarto. Ela se identifica como Anne Christopher, ela fala que é a guardiã do Vundar, e que foi uma outra pessoa, né, que os atacou e que que sequestrou a sua colega de quarto, a Anita, né? E a Miss Marvel ela vai atrás, né? Fala que ele estava indo em direção a Perry Street. A Miss Marvel ela encontra, ela vê um homem ali carregando, né, uma moça, né, e já identifica que é o sequestrador. A Miss Marvel ela chega dando um chute bem nas costas, né, faz com que ele largue a Anita no chão, atinge a espinha dorsal dele. Mas, né, ela se surpreende quando ele se volta, aí nós vemos, né, a face do fugitivo da hidrobase, que é o Tubarão-Tigre. Né, e a Miss Marvel conhece, né, que o Tubarão-Tigre já era um vilão conhecido. Né? Mas quem é o Tubarão-Tigre? O Tubarão-Tigre ele foi criado em 1968. Ele apareceu na 5ª edição da revista Prince Namor The Submariner, né? A revista do Príncipe Submarino, ilustrada pelo grande John Buscema, sobre o qual temos um vídeo específico aqui. Então vemos aqui, né, o Tubarão-Tigre ocupando destaque na página, na capa, né? E aí o texto, né? Watch out for Tiger Shark, né? Cuidado com o Tubarão-Tigre. Aos seus pés a Lady Dorma, né? Que foi, né, o grande amor do príncipe submarino, namor, né, com quem ele ia se casar. Essa história foi publicada aqui no Brasil na revista Super X, né, que tinha também como título Dois Super-Heróis, Príncipe Submarino e Incrível Hulk. Essa revista, que era da Ebal, a editora Brasil América, ela reproduzia exatamente um título da Marvel nos Estados Unidos, né, que era Submariner e The Incredible Hulk, né, que eles dividiam uma mesma revista. Na verdade era Tales to Astonish. Né.
que tem na capa aqui o Hulk sendo atacado pelo Homem-Areia, né, o vilão clássico do Homem-Aranha. E essa história ela levou 2 anos para sair no Brasil, né? O original em 68, ela saiu aqui em 1970, né? O ano do tricampeonato brasileiro de futebol. Bem, como que o Tubarão-Tigre ele apareceu, né? O Namor foi sequestrado por um cientista, né? Aqui nós vemos esse cientista, o Dr. Dorcas. O Dr. Dorcas ele sequestrou o Namor. Ele colocou no Namor um colete, né, para impedir que o Namor fugisse e também, né, para neutralizar os seus poderes. Mas por que ele sequestrou o Namor? Né? Ele estava interessado nos seus poderes. A gente vê que o Namor tentou reagir, né? E o Dr. Dorcas ele dava o choque no Namor quando ele tentava alguma coisa através desse colete. Né? Então ele conseguiu neutralizar o Príncipe Submarino, né? E ele capturou o Príncipe Submarino para ajudar um atleta profissional, Todd Arles, né? Cuja irmã estava ali ao lado do Dr. Dorcas, né? O Todd Arles era um campeão olímpico de natação, havia ganhado, né, medalha de ouro, subida ao pódio, né, saía nos jornais em destaque, né, um atleta milionário. Só que aconteceu um evento trágico. Quando ele estava em um barco, ele viu um homem se afogando. Ele pulou para resgatá-lo, conseguiu levar o homem até uma boia, mas infelizmente ele foi surpreendido por uma onda que o jogou contra o casco do navio e ele acabou fraturando as suas costas. Né? Isso acabou com a sua carreira de natação. O médico disse que ele não poderia mais competir. Isso acabou com a vida dele, com o mundo dele. Bem, aconteceu que ele encontrou o Dr. Dorcas. O Dr. Dorcas foi um dos vários médicos que ele procurou. Na verdade, ele gastou dinheiro, né, em vários médicos para tentar recuperar a sua habilidade física, para conseguir competir novamente. E o Dr. Dorcas ele foi o único que disse que poderia resolver o seu problema. Né? E o Dr. Dorcas o levou então para o seu laboratório, né? Apesar dos protestos da sua irmã, que não confiava no Dr. Dorcas. Né? Uma vez ela tentou, né, questionar o Dr. Dorcas e ele disse para ela não interferir nunca, né? Porque senão o seu irmão nunca mais iria nadar. Né? Ela ficou assustada, né, e depois não protestou mais. Né? Bem, aconteceu o seguinte, né? A ideia do Dr. Dorcas era utilizar o Príncipe Submarino para restaurar as habilidades de natação do Todd Arles. Mas a irmã estava suspeitando que isso iria matar o Príncipe Submarino. E ela estava tentando convencer o irmão a parar com isso, porque senão eles seriam cúmplices em um assassinato. Né? E aí ele falando que não, né, que ele não era um assassino e que o Dr. Dorcas havia prometido curá-lo. Né? Mas que o tratamento não envolvia somente o Príncipe Submarino, ele envolvia também tubarões. Né? Mas de uma maneira que o Dr. Dorcas ainda não havia explicado. Então ele não estava se importando, né, com o que iria acontecer com o Namor, desde que as suas habilidades fossem transferidas para ele. Bem, o Namor foi aprisionado, ele foi colocado inconsciente em uma plataforma, e aí o Dr. Dorcas mandou o Todd Arles para uma câmara, né, vestindo uma roupa pressurizada para que fosse feita a transferência. O Todd vestiu a roupa, a gente vê que essa roupa, né, justamente é o uniforme do Tubarão-Tigre. Né? Só que ela tinha alguns adereços ali,
Aí o Dr. Dorcas ele mostrou que ele iria também utilizar os tubarões, né? O, o Todd ele meio que se surpreende ali, pensou que somente o príncipe marino estaria envolvido, né? Que os experimentos com os tubarões tinham sido inconclusivos, segundo o Dr. Dorcas, né? Mas ele falou que havia feito uma nova verificação dos seus cálculos, né? E disse para ele tomar o seu lugar. O Todd ele se sentou ali em uma câmara, e aí o Dr. Dorcas começou a transferência, né? O Todd pediu para ele parar, porque começou a sentir dor, muita dor, mas o Dr. Dorcas não interrompeu, né? E ele disse que o seu aparelho ali, o Morphotron, iria drenar os poderes do Namor e dos tubarões, iria transformá-lo em um anfíbio mais poderoso que os príncipes marinos. Quando o Todd ouviu isso, falou: anfíbio? Mas eu não quero ser um anfíbio, eu só quero nadar como antes, né? Mas aí é tarde demais, né? O Dr. Dorcas não iria parar ali o experimento. E aí então a transferência prosseguiu, apesar do Todd suplicar para o Dorcas parar, né? Sentindo muita dor, mas aí finalmente, né, a transferência acabou. O Dr. Dorcas pegou o Todd, que estava meio desorientado ainda, e falou: não, né, você não pode morrer, eu estou tão perto, né? Mas o Todd iria sobreviver. Ele sobreviveu e o Dr. Dorcas deu a ele uma máscara, né? Desenhado especialmente ali para parecer, né, um tubarão, né? Tinha uma barbatana. E ele disse que a partir daquele momento ele iria se chamar Tubarão Tigre, né? E que ele agora ele tinha os poderes do príncipe marino. Ele podia respirar debaixo d'água também, né? Não só nadar, tinha força, velocidade, né? Só que tinha um pequeno problema que o Dr. Dorcas não havia contado para ele, né? Ele também não poderia mais sobreviver somente na superfície, né? Ele teria que passar algum tempo debaixo d'água, né? E claro, o Todd Arles não gostou disso, né? Não gostou dessas limitações. Ficou furioso com o Dorcas. E aí acabou destruindo o laboratório dele, né, em fúria. Só que nesse momento, né, o Namor acabou se libertando, aproveitando ali, né, que as máquinas estavam sendo destruídas, o Dr. Dorcas estava inconsciente. E ele aí começa a sua batalha contra o Tubarão Tigre, né? O tubarão reage ali, né, até porque o Namor está enfraquecido, né, por estar algum tempo longe da água. Só que o Tubarão Tigre não consegue finalizar, né, a sua batalha com o Namor porque ele começa a se afogar, né? Ou melhor, sufocar. Por quê? Porque ele não pode ficar muito tempo fora da água. E aí ele tem desesperadamente que quebrar a parede e se jogar no mar, né? A partir daí começa, né, uma rivalidade entre o Tubarão Tigre e o Príncipe Marino, né? O Namor ganha um grande arqui-inimigo que tem, né, os seus poderes equivalentes a ele. Esse então é o Tubarão Tigre. E agora ele, né, ele foi preso, né, estava na hidrobase, mas ele quer a sua vingança contra o Namor. E aí ele foi sequestrar a Namorita, a prima do Namor, para conseguir fazer com que o Namor chegasse até ele, né? Só que ele foi surpreendido, interrompido nesse seu sequestro pela Miss Marvel. E começa a batalha, né? Miss Marvel começa a lutar contra o Tubarão Tigre, mas percebe que ele não é um adversário fácil, né? Em força física, ele rivaliza com o Príncipe Marino. A gente sabe que o Príncipe Marino, ele em força, né? ele pode enfrentar o Hulk, né? Então, o Tubarão Tigre ele dá um soco ali, né? Joga a Miss Marvel longe. A polícia aparece, né, para dar uma ajuda, acaba acertando o Tubarão Tigre ali nas costas, né? Mas isso não causa muito dano a ele, né? Ele agarra o carro de polícia como se fosse de brinquedo e atira, né? Ele joga o carro e acerta a Miss Marvel, né? Usa ele como se fosse um bastão, né? A Miss Marvel, ela se recompõe ali, né? Algumas crianças se aproximam dela perguntando se ela está bem, né? E ela
quando percebe, né, que as crianças estão ali ao lado dela, né, elas falam para ficarem atrás dela, porque o tubarão-tigre, né, vai pegar o carro e jogar em cima dela, né, sem se preocupar com as crianças, né. Ela grita, né, pro tubarão-tigre não fazer aquilo, mas ele não se detém. Ela tenta, né, aparar o carro para proteger as crianças, né. O carro enterra ela na parede, né. Enquanto isso, né, o tubarão-tigre se aproveita, pega a Namorita ainda inconsciente e prossegue o seu caminho. Mas a Miss Marvel, ela conseguiu escapar, ela conseguiu proteger as crianças ali do carro, ela sai dos escombros e continua a perseguição. Mas infelizmente, quando ela chega até o cais do porto, o tubarão-tigre salta para a água, né? E ele está no elemento dele, né? A Miss Marvel não respira debaixo d'água. Ela precisa de ajuda para conseguir agora para conseguir alcançá-lo, né? E essa ajuda você vai descobrir se você assistir ao próximo episódio, no qual nós falaremos sobre a Namorita, a prima do Namor. Então, obrigado por assistir, até o próximo vídeo.